A força de atrito está sempre presente no nosso dia a dia, desde uma gota de chuva até quando alguém anda de skate. Aprender sobre ela vai nos fazer entender melhor como funciona essa força tão comum diariamente e os seus cálculos na física. Todo o corpo na qual a superfície se apresenta totalmente lisa a olho nu, quando é submetido a um processo de microscópio, é possível ver uma grande quantidade de imperfeições na sua superfície, conhecidas por rugosidades. A existência de uma interação resulta no escorregamento ou da tendência de escorregamento entre duas superfícies. Essa é a chamada força de atrito. Dependendo do caso, é possível verificar que o atrito atrapalha, impede, ajuda ou até mesmo é responsável pelo movimento. A regra é que a força de atrito sempre terá orientação contrária ao deslizamento ou à tendência de deslizamento. Aqui vai 3 exemplos. Uma pessoa empurra um grande armário sobre o carpete, mas não consegue fazê-lo se mover. Aqui verificamos que existe a tendência ao deslizamento, a qual não é possível porque tem uma força maior que a impede. Enquanto isso, quando uma toalha de mesa é puxada, um copo que está sobre ela acaba se deslocando junto. Isso é possível graças às imperfeições da superfície do copo e da toalha. Se as superfícies fossem completamente lisas, a toalha seria puxada e o copo continuaria imóvel como se nada estivesse acontecendo. Para o último exemplo, imagine que a pessoa A está tentando empurrar uma caixa em um chão com atrito em um plano horizontal. E a pessoa B decide atrapalhar a pessoa A que está tentando empurrar a caixa. A pessoa B, que estudou a força de atrito, tem 2 ideias em mente. A primeira é empurrar a caixa em sentido oposto. A segunda, que não é tão eficiente quanto a primeira, seria empurrar a caixa contra o chão verticalmente e para baixo. Isso acarretaria em um contato mais efetivo entre as superfícies, o que resultaria em um aumento da força de atrito, que dificultaria ainda mais a vida da pessoa A. Inclusive, F no chat pela pessoa A. Vamos pegar um dos Fs dos comentários e usar para escrever a fórmula da força de atrito. Φ é igual a μ vezes N, onde Φ é a intensidade da força de atrito, o μ é o coeficiente de atrito, e N é a intensidade da força normal. Lembrando que a força normal é a força de superfície contra superfície. A direção dessa força é sempre perpendicular à superfície de apoio. Há 2 tipos de atrito, o estático e o cinético, que também é conhecido como dinâmico. Quando ocorre o atrito estático, as superfícies rugosas estão em repouso relativo, ou seja, quando não há deslizamento efetivo, mas isso não quer dizer que ele está em repouso absoluto. O atrito estático é associado à inexistência de deslizamento real entre as superfícies. Por exemplo, quando a toalha de mesa é puxada e o copo se desloca com ela. Já o atrito cinético, ele desenvolve um deslizamento/escorregamento relativo, ou seja, quando ocorre efetiva fricção entre as superfícies em deslizamento. Por exemplo, uma caixa em processo de frenagem diante da aspereza do plano. Promover o deslizamento é mais difícil do que perpetuá-lo. Em outras palavras, é mais difícil começar o deslizamento do que continuá-lo. Assim, a força de atrito é capaz de suportar um valor máximo sem iniciar o escorregamento. Quando essa resistência máxima é vencida, o corpo passa a deslizar em relação ao plano e o módulo dessa interação diminui. Uma força da natureza que está presente diariamente é a resistência do ar. Muitas vezes, ela é considerada um empecilho, como quando ela atrapalha o movimento de um automóvel em movimento. Todavia, sem essa resistência do ar, definitivamente não seria uma boa opção pular de paraquedas ou de asa delta. A resistência do ar é proporcional à velocidade. Assim, quanto mais rápido você está, mais força de resistência recebe. Um exemplo é quando, apesar de ser inadequado, colocamos a mão para fora de um veículo em movimento. Quanto maior for a rapidez desse deslocamento, mais intensa a interação com o ar. Essa sua fórmula é dada por Φ, que é igual a K vezes V ao quadrado, onde Φ é a intensidade da força de resistência, lembrando que é em newtons, K é a constante que define a proporcionalidade e V, que é a velocidade do corpo que sofre a força. Uma aplicação interessante dessa fórmula é chamada de velocidade limite de queda. Quando um corpo é abandonado de uma altura suficientemente grande, fica submetido a 2 forças, peso e resistência do ar. Na medida em que vai caindo, ela vai adquirindo aumento de velocidade, e com isso, aumento de resistência do ar. Isso acarreta que o corpo vá ganhando velocidade mais lentamente, até que em dado momento, vai a zero.
Isso ocorre quando a força de resistência do ar tem o mesmo módulo da força peso. Nesse instante, a força resultante adquire valor nulo e o corpo passa a cair com velocidade constante, a chamada velocidade limite. Um exemplo onde acontece essa velocidade limite de queda é uma gota de chuva. Alguns pesquisadores afirmam que, se não houvesse esse efeito, as gotas de chuva cairiam como pedras. Para recapitular tudo, a força de atrito é o resultado prático da fricção ou a sua tentativa entre superfícies rugosas. Por consequência, ela é proporcional à intensidade da força normal, que define a magnitude do contato efetivo. A força de atrito é sempre contrária ao deslizamento ou à tendência do deslizamento e não contra o movimento. Existem dois tipos de atrito, o estático e o cinético, que também é conhecido como dinâmico. O estático está associado ao repouso relativo entre as superfícies e o cinético é associado ao movimento. Por último, os coeficientes de atrito podem variar de acordo com a influência externa, seguindo um molde coeficiente de atrito estático variável, podendo assumir um valor máximo posteriormente. Vencida essa máxima resistência, o coeficiente vira cinético, constante e menor do que o valor máximo anterior.